essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque olha ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, só olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Boa noite, paz do Senhor. Eu machuquei a mão, não estou conseguindo tocar, está doendo ainda um bocado. Eu peço perdão aos irmãos e hoje a gente já vai começar um pouquinho mais cedo. Espero que o pessoal entre aí ao longo para a gente poder iniciar a mensagem dessa noite. Quero saudar aí os irmãos que já estão com a gente. Boa noite, Vanessa, paz do Senhor. Boa noite, Marcinha, Lu. Boa noite, Xana. Já deve estar bem tarde aí. Xana e Lourdes Gonçalves, que estão na Europa, já está bem tarde aí, não é? Deus abençoe. Quem mais está com a gente nessa noite? Muito obrigado. Aí, eu estou vendo 6 pessoas aqui, eu não sei se eu falei o nome das 6. Às vezes eu não consigo ver aqui o que é que está acontecendo. Bom, quero te convidar para a gente orar. Nós vamos iniciar uma semana e eu tenho certeza que será uma semana abençoada. E regando a nossa vida com oração, a gente fica não apenas blindado, né, mas fortalecido para viver os desafios que virão ao longo dessa semana. Tudo que começa com oração começa bem. Então, eu queria orar já colocando diante do Senhor a nossa semana. Tá bom? Vamos orar. Pai, apresentamos a nossa semana diante de Ti. Tu, melhor do que nós, sabes aquilo que viveremos, quais serão os desafios, os acontecimentos, as circunstâncias. Da nossa parte, existe a fé de que o Senhor estará no controle de todas as coisas, sempre guiando os nossos passos no caminho que se chama Jesus. Que nós nos sintamos fortalecidos, preparados, direcionados pelo Teu Espírito Santo para que seja uma semana de vitórias, uma semana de experiências, uma semana de termos o que falar daquilo que o Senhor irá fazer. Ó Pai, sustenta a fé do Teu povo, alguns passando pela experiência triste do luto, que o Espírito Santo traga o consolo, alguns lutando com os seus, gente próxima, internada nos hospitais e também muita gente abalada emocionalmente. Sustenta a nossa fé. Se nós estivermos abalados, o Senhor vem nos fortalecer, e se não estivermos, ainda assim nos fortaleça para que possamos estender a nossa mão em favor de outros.
mas que seja um tempo de experiências também. Aqueles que são ansiosos, aqueles que são depressivos, aqueles que estão estressados, desesperados, perturbados, agoniados, Senhor, tem misericórdia de nós. Que a tua palavra venha como óleo fresco que vai trazer renovo para a nossa vida. Que a tua palavra possa transbordar em nós e através de nós ela possa chegar até mesmo a outras pessoas também. Sê conosco, Pai, sê com o teu povo, que agora na leitura e reflexão da tua santa palavra, o Espírito Santo nos ajude, nos ensine, nos traga luz para que tenhamos uma semana iluminada pelo Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, eu tenho uma mensagem hoje sobre chamado. Eu gosto muito de falar sobre o chamado porque não adianta vivermos a vida sem a tranquilidade de estarmos vivendo o nosso chamado. E sempre que estamos vivendo ou buscando viver o nosso chamado, nós somos muito desafiados. Talvez o lugar do chamado não é um lugar confortável, mas é o único lugar que a gente consegue estar bem de verdade. Talvez você já tenha vivido a experiência de estar até cômodo, confortável, mas sentir que falta algo. Assim como talvez você esteja agitado pelas ondas do mar da vida, mas você está no barco, você está sendo direcionado, você está alcançando vitória, você está vivendo os desafios, superando cada um deles no Senhor. E isso traz sentido para a nossa vida. Então, essa não é uma semana para a gente entrar e simplesmente vivermos por viver. É uma semana para a gente cumprir propósitos. E o que nos ajusta a isso é justamente essa aplicação à palavra de Deus. Então, agora a gente vai refletir na palavra e a partir dessa aplicação eu tenho certeza que você vai se sentir direcionado a viver o teu chamado. Bom, eu quero ler com você Gênesis capítulo 12. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2. Tá? Gênesis capítulo 12, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Se a gente lê de trás para frente, obviamente que esse é o ponto de partida que a gente quer. A gente quer ser uma bênção, a gente quer ter o nome engrandecido no sentido de reconhecimento, não há nada de mal nisso. Nós queremos ser grandes no sentido de crescimento, não é? Agora, todo propósito para ser cumprido, ele vai demandar outras etapas que eu preciso também conhecer, estar consciente, identificado, aplicado, para que eu possa viver a outra parte. Então, a bênção, o reconhecimento, o fortalecimento, o crescimento, todos nós queremos, não é? E nós precisamos compreender à luz da palavra, assim como Deus chamou a Abrão, Deus chamou a vida de cada um de nós também. E aí, acho que não há como a gente fugir disso nessa noite. Compreendermos e nos aplicarmos ao chamado que Ele fez para a vida de cada um de nós. Bom, toda bênção, todo reconhecimento, engrandecimento viria da parte de Deus. É necessário compreender isso. Eu preciso compreender que já há uma proposta da parte de Deus de abençoar a nossa vida.
Eu preciso da bênção, eu quero a bênção, eu desejo a bênção, mas eu preciso saber de uma coisa. Inicialmente, antes de querer, de desejar, de buscar, eu preciso saber que tem alguém que me ama, que já deseja me abençoar. Então já há um plano. Se eu trago isso para minha semana, essa semana que nós vamos viver, essa semana que temos pela frente, eu preciso saber o seguinte: Deus já está disposto, Deus já direcionou as coisas para que sejamos abençoados. Então, Deus não está precisando dos nossos planos, Deus não está precisando dos nossos projetos, Deus está requerendo de nós uma outra coisa. Deus não está num lugar alto, inacessível, onde eu tenha que pedir muito para que Ele me dê aquilo que eu quero. Deus não está num lugar de difícil acesso que eu batalho muito para chegar, para implorar que Ele me dê aquilo que eu preciso. Não. Deus está no meio de nós. Através do seu Espírito Santo, eu creio que Ele está no meio de nós, e isso nos basta porque, junto dessa presença, no combo dessa presença, já há a bênção que eu necessito, a bênção que você necessita, já separada para nós. Opa, então eu já começo a semana melhor, porque eu sei que já tem alguma coisa reservada para mim. E aí qual é o nosso papel? Se já há uma bênção, se já há um plano, se já há um projeto, o que eu preciso fazer? Bom, o Senhor disse a Abraão o seguinte: sai da tua terra. A terra da gente é um lugar que a gente conhece com propriedade, é um lugar que a gente domina. A terra da gente não é um lugar desconhecido, já é um lugar desbravado. E olha, o plano de Deus, o projeto de Deus leva em consideração experiências que serão novas para nós. Aí a coisa começa a ficar complicada porque às vezes a gente não quer isso. Às vezes a gente quer que Deus abençoe a gente na nossa terra, no espaço em que a gente já conhece. E sempre há desafios para nós. Não é para a gente fazer do domingo um dia tranquilo, porque a semana que vem, a semana que virá, trará os elementos já conhecidos de mim, de você. Mas é saber o seguinte: essa semana nos levará para lugares, Deus vai nos conduzir para lugares fora da nossa terra, com a salvaguarda, com a garantia de que haverá bênção nesse lugar desconhecido. Você aceita que Deus conduza você pela mão ao lugar desconhecido? A gente rejeita muitas vezes o desconhecido porque o desconhecido não pode ser dominado. Mas quem disse que você precisa controlar todas as coisas? Quem disse que você precisa dominar sobre tudo? Na verdade, já tem alguém que controla tudo e esse alguém está do nosso lado. Isso não é um problema para nós. Você pode atestar isso se você começar a pensar nas coisas no sentido de controlá-las. Você vai sentir agitação, você vai provar da ansiedade, ou até mesmo vai ficar depressivo, melancólico. Porém, quando eu entendo que eu não tenho que controlar tudo, que eu não tenho que dominar sobre todas as circunstâncias, quando eu me submeto e aprendo a depender desse que é maior do que eu e que controla todas as coisas, eu entro na semana em paz. Você vai para um lugar desconhecido, isso já rouba a paz. Mas ela é devolvida no momento em que eu tomo consciência de que eu não estou indo para o desconhecido
que está fora do campo de visão de Deus. Não, eu estou indo... Não é nem bom falar o lugar desconhecido, mas é muito melhor que a gente compreenda que a gente vai para o lugar que é conhecido de Deus. Você já deve ter vivido a experiência de aceitar sugestões para ir a lugares ou fazer coisas que são desconhecidas para você. Mas você se baseou no que para tomar tais decisões? Bom, talvez o Márcio conheça bem o lugar, e se ele diz que é um lugar bom, eu acredito. Porque é uma pessoa da minha confiança, uma pessoa amiga. Eu nunca fui à Itália. Se a Xana disser que a Itália é um país bonito e eu desejar viajar e tiver condições, eu vou, não porque eu conheça, porque eu desconheço, mas eu acredito em quem conhece. E eu e você, nós cremos, nós temos a oportunidade de crer naquele que conhece todas as coisas. Só não podemos confundir uma coisa. Eu sei que Deus tem uma agenda, mas não é porque Deus é meu amigo que eu tenho a agenda de Deus. Ele tem a agenda na mão. E ele talvez não vai me mostrar essa agenda, a não ser aquilo que eu preciso saber em cada momento, para não ficar nervoso, para não ficar perturbado, perdão, para não ficar agitado. Mas eu não devo programar a minha semana no sentido de dominar. Você se ocupa, sim, das coisas banais, não é? Horário, roupa, não é? Como é que você vai se locomover, a atenção a uma agenda programada com pessoas, com terceiros. Olha, eu marquei com fulano, eu marquei com ciclano. E aí tudo bem, mas eu estou falando de algo muito maior. Existem eventos programados desde a eternidade por Deus para essa semana. E aí eu começo a ficar de ansioso, eu passo a expectativo. De tenso, eu começo a ficar esperançoso por saber que Deus tem coisas reservadas para essa semana. Então, o sair da terra já não é algo que me causa insegurança. O sair da terra já é algo que me desperta. É algo para o que eu seja despertado e animado pelo Espírito Santo de Deus. Olha, sai dessa terra, Abraão, sabe por quê? Ao longo do caminho que você não vai saber qual é, a menos que eu vá te mostrando, e eu vou te mostrar aos poucos, eu vou te abençoar. Você não vai ser abençoado, abençoada na terra do teu conhecimento, do natural, mas você será direcionado por Deus para viver o sobrenatural. Como é que é o sobrenatural? É algo que eu olho e vejo que não é obra das minhas mãos. O que é o sobrenatural? É algo que acontece e eu diretamente eu remeto a Deus, porque sei que eu não teria poder de fazer. Quando eu fico sabendo no domingo à noite que Deus vai fazer coisas sobrenaturais, reservadas estão para essa semana na minha vida, eu quero estar à altura disso no sentido de não perder essa oportunidade rica. Deus falou com Abraão. Se Abraão quisesse permanecer na terra, tudo bem. Se você quiser permanecer na terra da tua comodidade, aonde você domina as coisas, é um direito que você tem, é um direito que te assiste. Contudo, aquilo que eu coloco sob minha responsabilidade, eu sei ao fim e ao cabo que eu corro riscos. Porém, quando eu me destino, eu saio da minha terra e me destino a entrar no caminho que Deus tem para mim, aí eu já tenho segurança, porque eu não sou a garantia. Existem operações bancárias em que a empresa é o que eles chamam de risco empresa. A empresa é a própria garantia.
Existem empresas que são muito grandes, então quando ela pede dinheiro no banco, ela fala, olha, eu sou a garantia, e ela apresenta documentos que vão constar ali, relatórios financeiros que comprovam que aquela empresa tem lastro para estar pedindo, porque ela mesma, no seu patrimônio, naquilo que ela negocia, né, ela tem condições de bancar. Só que no nosso caso, a gente é aquele e aquela que pede e não tem condições de bancar. A gente não tem garantias para dar. Mas sabe quem é o nosso aval? Sabe quem é o nosso fiador? O Senhor. E aí eu já fico tranquilo porque eu posso não ter nada, mas aquele que tem todas as coisas supre a necessidade e ele é a minha e a sua garantia. Então eu entro a semana com a moeda da fé. Eu entro a semana saindo da minha terra, saindo do marasmo da minha vida, saindo dessa água parada para viver o fluir de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela. Esse termo parentela é um termo que é muito caro para a terapia de Cristo. Ele é muito importante para nós. Porque a parentela não é porque a nossa família é ruim. A questão é que a gente carrega coisas, geneticamente falando, que não podem nos escravizar. Eu posso ter uma herança genética que me conduza a ter um determinado tipo de comportamento. Mas eu pergunto para você nessa noite, você é obrigado a agir como seu pai, como seu tio ou como seu avô? Não. Na verdade, existem inúmeras terapias, existem muitos caminhos terapêuticos que vão trabalhar justamente com isso, te fornecer ferramentas para você compreender que você não precisa ser igual ao seu pai, ou a sua mãe, ou seu irmão, ou seu tio. Ah, porque nossa família é assim. Não somos obrigados a reproduzir comportamentos que sejam ruins, prejudiciais somente porque carregamos essa genética. Deus está dando a Abraão uma oportunidade de não precisar viver refém da sua herança genética, ou até mesmo cultural, da convivência, porque tem coisas que eu faço que tem a ver com aquilo com que eu convivi no passado. Os lugares onde eu estudei, os lugares onde eu morei, as pessoas com quem eu convivi, as histórias que eu ouvi, as experiências que eu tive, formam aquilo que eu sou, a maneira como eu vou agir. Porém, quando chega o chamado de Deus para nós, o chamado de Deus, ele nos conduz para fora disso. Por quê? Eu não posso maltratar, prejudicar pessoas, eu não posso fazer aquilo que é ruim para a minha própria vida em nome das experiências vividas. Eu posso ter vivido num lar em que houve muita gritaria, desmandos, falta de respeito, e é por causa disso que eu vou viver desrespeitando, gritando e maltratando? Nós, segundo o chamado de Deus, não precisamos dar continuidade àquilo que nós vivenciamos, que nós entendemos que não é bom para nós. Existe muita gente que trata isso como maldição hereditária. Não precisamos entrar nisso. Porque o chamado... Olha só, nós estamos em Gênesis 12. Estamos no início da Bíblia. E a gente já está vendo uma personagem, que é Abraão, que vive uma experiência para fora da parentela. Tem gente que acha que você tem que ir lá, você tem que repreender aquilo, e tem que ser uma oração específica. Não é mais simples que isso. Quando o Senhor te chama, ele te chama para fora dessa opressão, muitas vezes, daquilo que a gente carrega com a gente. Eu vou dar um exemplo que eu tenho usado muito durante a semana nas lives noturnas.
O povo de Israel, quando saiu do Egito, nos primeiros momentos, o que estava mais forte dentro deles? A novidade da liberdade ou as centenas de anos de escravidão? É óbvio que foi preciso que aquele povo fizesse uma transição. Uns tiveram mais dificuldades que outros. Muita gente permaneceu com aquela carga, com aquele casco do passado, da opressão, da escravidão dentro de si. Olha, essa noite é uma noite que o Espírito Santo quer fazer uma revolução em você. Você não é obrigado a seguir os passos que te trouxeram até aqui, porque, porventura, se o Espírito Santo quiser te guiar numa outra direção, ele não pode? Deus pode todas as coisas. Então, se você foi uma pessoa que amargou um determinado tipo de sentimento, alguma prática comportamental até o presente dia, saiba que se você quiser, e Deus quer, você vai ser conduzido para fora disso. Abraão, sai disso daí. Você não é obrigado a ficar nisso. E olha que não é fácil, mas o nosso Deus é poderoso. Poderoso. Ah, meu pai era muito ciumento, então eu sou ciumento. Ah, minha mãe era uma pessoa que era viciada em medicamentos, ela hipocondríaca, eu acabei pegando isso dela. Não, você não é obrigado a pegar nada, porque já há uma proposta para você sair disso. Não precisamos permanecer nessa opressão, não precisamos permanecer nessa escravidão, não precisamos permanecer nessa parentela. Aí, obviamente, é uma coisa muito pessoal, né? Você fazer essa avaliação a respeito da tua vida, do que te trouxe até aqui. Não é? Existem pessoas que dizem assim, olha, meu casamento não vai dar certo, ou eu nunca vou me relacionar bem com uma pessoa, não é? Num casamento, porque o casamento dos meus pais é um casamento falido, não deu certo. Ou senão a pessoa amarga experiências que não foram boas, e ela diz assim, eu não quero viver a mesma coisa que os meus pais viveram. Olha, naturalmente a gente não consegue, mas aí o que eu acho muito bonito quando a Bíblia se refere a Abraão é dizendo que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão não foi um camarada justificado por causa das suas muitas boas obras. Abraão foi justificado pela fé que ele demonstrou. Ele creu. E Deus, ele imputou isso como justiça. Deus acatou a fé de Abraão como passaporte para que esse homem fosse abençoado. Eu posso ter uma Bíblia para te vender e você diga assim, olha, se eu te der um abraço, você me dá essa Bíblia? Tá bom, a Bíblia é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Se eu quiser negociar dessa forma, eu negocio. E como é que Deus tratou conosco? Deus pediu fé. Abraão é pai, né? Abraão é um patriarca do povo de Israel. Abraão, ele foi alguém que nos precedeu. E ainda nós estamos vivendo nessa esteira da bênção de Abraão, do chamado de Abraão. Quem crê, quem tem fé em Jesus, vai viver a mesma experiência que Abraão. Se eu creio, é isso que será a minha justiça. É isso que será a minha justiça. É nisso que eu vou me apegar para entrar nessa semana e essa semana ser uma bênção. Senhor, eu nem sei como é que serão as coisas, mas eu tenho fé. E eu não vou seguir o caminho da minha terra. Eu vou para onde o Senhor me mandar. Não é? Eu não vou seguir segundo a minha parentela, segundo o meu jeito de ser, segundo minha história de vida. Vou seguir e viver experiências novas. Por isso que o crente, ele não diz, eu sou assim. Eu nunca vou mudar. Eu creio numa coisa que é que todos vão despertar. Eu acredito nisso. Uns mais tarde que outros. Você não pode impor que fulano, a pessoa que você convive, mude no dia que você quer. Mas eu tenho certeza que todos vão despertar. Agora, algumas pessoas têm mais dificuldades.
é o prego, né? Você sentou no prego, você sente dor. Existem pessoas que logo pulam da cadeira, enquanto que outras ficam ali sofrendo. Eu faço votos de que você se levante da cadeira hoje, porque Deus não quer que você fique com esse prego em você, te machucando. Em nome de Jesus, é importante, é imprescindível, é intransferível que você deixe de sofrer e entre essa semana pela fé. Ah, mas amanhã a luta será a mesma, mas você não vai ser o mesmo e vai ser direcionado por Deus a ser aquilo que Deus forjará você para ser, a ponto de você se pegar fazendo coisas e dizer, eu jamais acreditei que faria assim. Jamais acreditei que faria assim. Deus tem uma semana preparada para você superar desafios, para você voltar àquilo que você deixou, para você fazer com empenho, com paixão aquilo que você já esfriou, não é? Deus quer agitar as águas da tua vida, não para que isso traga perturbação, mas para que leve você e eu a avançarmos. Abraão, se você permanecer na sua terra, em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Abraão era: Abraão, se você permanecer na sua terra, na sua parentela, se você continuar na casa de teu pai, você jamais poderá provar da terra para onde eu desejo te levar e vou mostrar para você o caminho. Tem gente que fica ansioso, não é? Se eu tenho que sair daqui, para onde eu vou? Deus vai mostrar o caminho. O caminho se faz caminhando, como dizia o poeta chileno, não é? O caminho se faz caminhando. Eu dou o primeiro passo, o segundo. É como um farol de carro. Você pode andar numa estrada afora 300 quilômetros, mas o farol só projeta 30 metros. Ou até menos disso, não sei nem de onde eu tirei essa conta. Mas como é que você consegue fazer uma viagem? Porque o carro está andando. E conforme ele está em andamento, essa projeção do farol, ela vai avançando também. Então fica calmo, fica em paz. Você só vai enxergar uma porção na sua frente, o suficiente para você avançar dia após dia. A experiência de Abraão é uma experiência muito poderosa, muito profunda. Porque, na maior parte das vezes, e posso dizer até que inúmeros tipos de terapia residem nisso, né? Na casa do pai. Não há como você tratar alguém do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, não é? Se você não partir de como é que foi a casa do pai, a relação com pai e mãe. Ou quem criou. A gente é filho disso, né? O Freud, ele dizia que o adulto é o pai a criança é o pai do homem. Ele queria dizer com isso o seguinte, que para eu entender um adulto, eu vou precisar compreender quem foi essa criança. Então, o que Deus está dizendo para Abraão é o seguinte, você vai precisar sair da casa do seu pai, porque talvez você esteja preso aí sem perceber. Porque a casa do pai é um lugar conhecido, confortável. Na casa do pai você depende de quem? Do pai. Mas quando você sai da casa do pai, você depende não mais do pai dessa terra, mas você depende do pai celestial. De quem é que você depende, hein? Porque às vezes a gente pensa assim, né? Na minha vida eu dependo disso, dependo do fulano, dependo do ciclano. Se isso não der certo, como é que vai ser e tal? Não, você não está dependendo de nada disso. Você está dependendo do Senhor. Eu estou sentindo o cheiro de mudança. Eu estou sentindo que virão acontecimentos na nossa vida que vão marcar essa saída da casa do Pai, essa saída da parentela, essa saída da terra, e você vai gostar disso. Deus não faz isso para te prejudicar, Deus não faz isso para marcar você negativamente, Deus faz isso para que você tenha uma história linda e poderosa para contar. Estou de saída.
Você tem que ter coragem para fazer essa afirmação hoje. Eu estou de saída. Mas você está indo para onde? Eu estou indo para a terra que o Senhor há de me mostrar. É óbvio que a gente finca raízes em lugares, em pessoas, em experiências. Mas existe sempre dentro da gente alguma coisa que precisa, que demanda essa saída. Talvez você saiu geograficamente, não é? Você saiu da sua cidade e foi se mudar para outro, até mudou de país. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando que você é capaz de mudar de um lugar, ir para outro geograficamente, mas ainda ter raízes no seu coração de um passado que precisa ser deixado para trás. Eu estou de saída. A Sandra Regina também está de saída. Eu não sei você, mas eu não vou ficar na minha terra. A minha terra não é frutífera. A minha terra ela é visitada pelos meus medos, pela minha insegurança, pelos meus temores, mas a terra para onde o Senhor me levará e há de me mostrar é uma terra que mana leite e mel. É para lá que eu vou. Por onde eu vou? Bom, por hora eu já sei o que eu tenho que fazer. E depois ele vai me mostrar mais um pouco, porque não estou preocupado em ter todas as informações. A minha aplicação, aí sim cabe um planejamento rigoroso, disciplinado, de dar o meu coração para que ele receba mais fé. Eu estou de saída. Estou de saída. E aí, esse rompante da fé, ele me conduz até a próxima experiência. Olha para a tua vida quantas experiências o Senhor já te deu. Olha para a tua vida quantas coisas que você não tinha e Deus colocou no teu caminho e fez você enxergar que foi obra dele. Olha que graça, né? Hoje eu estava vendo um pastor comentando que um pastor que tem mais idade, ele disse assim, olha, os artistas no passado se orgulhavam de dizer que estavam falando para todo o país, através do rádio, através da televisão. Olha só que bênção, que providência divina, eu estou entrando na sua casa através de um aparelho de telefone. Eu estou entrando na sua casa porque um recurso foi disponibilizado. E Deus quer disponibilizar muitas ferramentas, muitos recursos para que você possa seguir. Eu me lembro, Daniele vai se lembrar disso, não é? Eu me lembro da experiência que a gente teve, que nós paramos, eu estava namorando ainda com a Daniele, nós paramos num lugar e começamos a orar. E o Espírito Santo falou conosco, olha, um dia vocês vão falar e as pessoas vão ouvir de casa. Não existia ainda WhatsApp, a internet era insignificante, ainda era uma coisa muito distante da casa das pessoas. A gente pensava no rádio, a gente pensava na televisão, sei lá, como é que ia ser? Pois é, essa terra que o Senhor vai mostrar é algo que eu não tenho condições de compreender hoje. Mas é uma coisa que quando acontecer, você vai identificar que é Deus realizando. Hoje você não pode isso, você não pode aquilo. Hoje você não sabe sobre esse assunto ou aquele, mas Deus vai dando experiências para a gente que vão confirmando o chamado e o caminho. Eu sempre estou me declarando para vocês, dizendo que eu amo vocês. Talvez vocês não compreendam. Vocês são resultado do lugar para onde Deus me mostrou estar. E eu estou feliz. Eu estou feliz de estar aqui. Porque se eu ficasse na minha terra, eu nem sei o que seria de mim.
se eu não abdicasse da casa do Pai no sentido de viver a experiência que já era conhecida, eu não chegaria a lugar nenhum. Não existe nenhum pastor na minha família em tempo integral. Não existe na minha família ninguém que tenha começado um movimento espiritual. Não me sinto melhor do que nenhum dos meus parentes por causa disso. Lógico que não, longe disso. Mas eu me sinto privilegiado de poder estar vivendo uma experiência nova. Aí eu quero empurrar todo mundo para viver essa novidade. No seu negócio, no seu sacerdócio, no seu local de trabalho, na empresa, para quem você trabalha, no que você faz. Eu não quero ver você escravizado, eu quero ver você livre, fora da tua terra, mas na terra que o Senhor tem para você. Quero ver você de saída. Cadê você? Mas eu te... Olha, e cuidado. Quando você se apresenta para as pessoas como alguém que está de saída, tem muita gente que tenta te convencer a voltar e dizer assim, não, fica aqui porque aqui está garantido. Fica aqui porque aqui você vai ter tudo. E aí você fica protelando, não, eu preciso tomar uma decisão, mas eu ainda não estou me sentindo seguro para isso. E aí você não toma a decisão. E sabe o que acontece? Aquela situação vai te engolindo, vai moendo você cada vez mais. Ah, não, eu ainda não estou seguro para tomar essa decisão. Ah, eu ainda não estou confortável para fazer isso ou aquilo. Você está de saída, é o primeiro passo. O segundo passo talvez será essa resistência que você vai encontrar nos ambientes da tua terra. Porque você acha o quê? Que quando você diz que está de saída, a parentela gosta? A casa do pai não desconfia? Não descredencia o valor da voz de Deus que você ouviu e te direcionou aí? Olha, nós precisamos transmitir para Deus o nosso desejo, o nosso coração disponível para viver essa saída. Porque, de modo contrário, a gente vai sempre conhecer a experiência de Abraão como uma experiência tremenda e nunca vai ser a nossa. Olha, eu nunca vi Abraão, eu não conversei com Abraão, mas eu quero viver a mesma experiência que ele viveu. O verso 3 diz, e abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu me incluo nessa bênção que Deus destinou a Abraão. Se ele está dizendo que todas as famílias serão benditas, eu faço parte, porque todas as famílias inclui a todos. Inclui a todos. Eu sempre criei e quis que a terapia de Cristo fosse um lugar que fortalecesse as pessoas para a saída. Nunca fosse um lugar de escravidão. Nunca fosse um lugar de amarras, de medo. Olha, se você não vier no culto hoje, Deus vai te amaldiçoar. Olha, se você não fizer isso, Deus não vai estar com você. Cuidado. E aí você vai vivendo no medo, no temor. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não. Não é esse o ponto. Abraão teve inúmeros desafios. Mas graças a Deus pela história de Abraão, porque percebemos que quando Deus tem um plano na vida de alguém, Deus faz coisas sobrenaturais. Sobrenaturais. Eu gostaria realmente de ter mais ousadia, de repente até para promover mais isso no seu coração, mas
eu creio que o Espírito Santo vai completar essa obra que vai te conduzir a esse movimento de saída totalmente orientado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, a partir dessa visão que te projeta para fora da tua terra, Deus vai lançando os fundamentos, conduzindo você por um caminho que vai te dar tanta paz, vai te dar tanta alegria. Um desafio ultrapassado já te dá o credenciamento para no próximo desafio você se voltar para Deus e dizer: Senhor, faz de novo. Há um salmo, não é, que diz assim, não é? Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como quem sonha. As nações diziam: grandes coisas o Senhor fez por eles. Nós dizíamos: grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Aí, no segmento, o que o salmista diz? Faz de novo, Senhor. O salmista foi capaz de registrar que se Deus tinha libertado poderosamente o povo do cativeiro, poderia fazer outra vez, movendo, através do seu poder, o povo para que reconstruísse os muros e as portas da cidade. Deus te tirou do mundo. Através de Jesus Cristo, Ele nos trouxe salvação. Você creu em Jesus, Ele te salvou. Sem pedir, requisitar de mim e de você aquilo que nós não tínhamos condição de dar. Quem de nós, não é? O salmista também diz isso, né? Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Não tem nada que a gente possa entregar, a não ser o nosso coração rasgado, aberto, dilatado, ainda mais aberto, para, pela fé, vivermos a nossa vida. Pai, nós queremos concluir esse momento pedindo que Ele apenas feche essa transmissão, mas suplicamos a Ti que o Teu Espírito Santo continue agindo, porque se existe alguém que está ouvindo que precisa sair da parentela, da casa do pai, da terra, e ir para algum lugar, fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, que o Espírito Santo encha poderosamente esse coração para que possa sair. Que nós possamos declarar com a nossa boca ousadamente, corajosamente: estou de saída. Para onde eu vou? Pela fé irei para onde o Senhor haverá de me mostrar. Faz outra vez, Senhor, na nossa vida. Não permita que a gente viva escravo do nosso passado, escravo dos costumes e comportamentos da nossa parentela, se eles não forem agradáveis a Ti, mas que possamos ir para essa terra nova, para esse lugar que é desconhecido nosso, mas é conhecido Teu, preparado para aqueles que Te amam. Senhor, faz essa obra na nossa vida. Que nesse final de domingo sejamos sacudidos pelo Teu Espírito Santo, direcionados a viver algo novo. Nos lança fora dessa terra de acomodação, nos lança fora dessa terra de medo e insegurança. Ó Senhor, que não sejamos irresponsáveis, mas dirigidos pelo Teu Espírito Santo, e com ousadia isso nos leve a tomar decisões acertadas. Que o Espírito Santo testifique no nosso coração o que precisamos fazer. Que não haja em nós a perturbação de querer ver toda a trajetória, mas apenas o lugar onde precisam pisar os nossos pés para o nosso próximo passo. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos nós com muita coragem e ousadia no Espírito Santo, para que a gente saia da nossa terra e siga na direção da terra que Ele haverá de nos revelar e mostrar.
Amo vocês, a gente está junto amanhã, novamente, já pela manhã, às 7 horas. Um beijão.